A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes nessa noite, em mais um domingo estamos na casa do Senhor para adorar o seu nome. O nosso pastor Miguel está em viagem, né? Foi ver os boi lá em Mato Grosso. Glória a Deus por isso. Convido os irmãos, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 18. E o verso de número 3, nós estamos, aleluia, vivendo algo nesse tempo e temos a certeza que o Senhor tem algo diferenciado para o Brasil. Quando você for orar, apresente o Brasil, apresente essa nação a qual é o celeiro do mundo, e que nós devemos ter orgulho cada vez mais em ser brasileiro. Aleluia, temos a certeza que este ano é um ano de grandes coisas ainda, por mais que pode dizer assim, mas o ano está acabando. Mas esse ano é um ano de decisão. E que nós, como cristão e como brasileiro, possamos cada vez mais crer que essa nação, ela é o celeiro do mundo. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Mateus, Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 18, e o verso número 3. Ele disse: em verdade vos digo que, se não vos converteis e não vos fizeste como meninos, de modo algum entrarás no reino do céu. Jesus aqui ensinando a sua palavra, ele vai nos ensinar algo tão maravilhoso que muitas vezes nós lemos essa passagem, uma passagem muito conhecida, mas que muitas vezes fica desapercebido. E quando nós olhamos uma criança, nós vemos que, se nós pararmos e analisarmos uma criança, a criança nos traz grande ensinamento para os adultos. E a Bíblia, ela é algo extraordinário, porque a Bíblia, ela é o nosso manual. A Bíblia, ela é algo que sempre vai nos trazer a uma reflexão e muitas vezes algo para nos confrontar. Se a Bíblia para você não está sendo um livro para você se confrontar, algo está errado, porque a Bíblia tem esse poder. Porque a Bíblia, ela nos traz aqui uma informação. E essa informação muitas vezes é um puxão de orelha. Essa informação muitas vezes é para nós olharmos como está a nossa vida e dar o rumo correto, porque ela é o manual. Ela é a bússola do cristão. E Jesus, ele fala sobre a criança. A criança tem vários ensinamentos para nós. Primeiramente, a criança se diverte com pouco, né? A criança é legal quando uma criança, ela é sadia, tem a sua mente criativa, ela se diverte com pouco, e sempre está usando momentos na sua vida, né, ali, você vai ver uma criança ociosa, sem fazer nada, sempre ela está inventando algo. E a Bíblia de Jesus disse: olha, se vocês não forem com uma criança, vocês estão longe do reino dos céus. A criança é aquela, ela tem sonhos. A criança que muitas vezes ela pega ali um brinquedo, ou faz um brinquedo e sonha, a sua mente lúdica viaja naquele momento. Até tem um vídeo no YouTube, tá? Esse vídeo parece muito no LinkedIn, que é umas crianças da África cantando, imitando uns grupos americanos. Eles pegam um pedaço de pau, outros pegam uma lata e fazem uma bateria, e viralizou-se esse vídeo, ou seja, mostrando a criança, eles sonham em ser uma banda de sucesso, e isso nos traz um ensinamento, porque duro é uma pessoa morrer com 30 anos e ser enterrado com 80, porque ela não tem sonho mais, a vida para ela não passa de apenas dia após dia, ela perdeu os seus sonhos, ela perdeu ali a vontade de viver, vive por viver, não tem projeto de vida, não tem mais sonho. E nós precisamos ser como criança, ter sonhos, olhar para a nossa situação, muitas vezes adversa, mas olhar para aquilo e falar: opa, isso é apenas um trampolim para mim pular mais alto, porque eu tenho um sonho, eu quero chegar lá. Mas eu estou numa certa idade, meu irmão, eu ouvi uma palavra que eu levo essa palavra para a minha vida: viva como você fosse viver 100 anos,
Mas se prepare, tenha a sua comunhão com Deus como se Jesus voltasse hoje. Mas os seus sonhos, mas os seus projetos têm que estar longe. Você tem que crer que amanhã você vai realizar os seus sonhos, os seus projetos. Criança, ela tem essa visão. Criança, ela tem esse cuidado de sempre sonhar, de sempre pegar algo e transformar esse algo em coisas melhores, né? Através da sua mente ela começa a criar algo ali que faz ali sair um objetivo de um algo simples. Criança tem essa virtude, nós muitas vezes adultos perdemos essa virtude, mas que nós nessa noite possamos sonhar, possamos crer que o melhor ainda está por vir, crer que o Senhor tem algo maior para nossas vidas, não achar, eu já vivi tudo, para mim não tem mais nada, não. O Senhor, a bênção do Senhor, ela é transbordante, e se ela é transbordante, não tem idade, não tem momento, ela é para todas as pessoas. Aleluia. Criança se diverte com aquilo que tem, criança brinca com aquilo que tem. E muitas vezes nós achamos que, eu só vou ser feliz quando eu tiver o meu carro novo, esse aqui, ou quando eu tiver na casa tal, ou quando eu me formar em tal área. Ei, aproveite o momento. A criança, ela aproveita o momento, ela vive cada momento ali, e é assim que nós precisamos viver. Eu gosto muito da passagem de Davi, né? Davi nos ensina ali, em todas as áreas. Davi, além de ser foi um grande rei, um grande escritor de salmo, mas ele ainda como criança nos ensina algo que nós precisamos levar em nossa vida. Quando Davi se apresenta para o rei Saul, ela vai levar alimento para os seus irmãos, e vê lá o circunciso, o Golias, dizendo palavras contra o rei, ele se apresenta para lutar, e o rei fala, opa, já que não tem ninguém, só tem tu, vai tu mesmo. E o rei tenta colocar aquela armadura nele. Ele fala, não, isso aqui para mim não serve. Vai lá, desce no riacho, pega 5 pedrinhas, e com a sua funda, a qual ele tinha a maior habilidade, ele vai para a guerra. Meu irmão, as ferramentas que você tem é para você guerrear. Não espera você ter uma situação melhor. Imagine Davi dissesse, não, peraí, eu vou treinar com a espada aqui, quando eu tiver habilitado eu vou lá enfrentar o gigante. Ele seria morto. Ele usou aquilo que ele tem. Use aquilo que você já tem. Se você sonha em conquistar algo maior, comece com o que você tem. Aleluia. Eu lendo essa passagem e lembrando daquele vídeo das crianças lá na África, descalça, até algumas até com pouca roupa, mas ali alegre, feliz, imitando aqueles artistas norte-americanos, fazendo como se fosse ali o maior espetáculo. E muitas vezes precisamos ser como criança. Muitas vezes nós não alcançamos o objetivo, aquilo que Deus tem para nós, porque ficamos postergando, esperando o momento chegar, esperando o negócio acontecer, e o Senhor está dizendo, olha, comece agora, tente agora, se cair, levante de novo, seja como criança, machucou, ralou o joelho, apesar que as crianças de hoje acho que nem ralam joelho mais, né? Na minha época, irmão, rapaz do céu, aí como eu pegar jambolão do vizinho, goiaba do vizinho, soltar pipa, pião, e tentava de novo, né? E parece que a fruta mais gostosa quando estava no mais alto, né? Aí você tem que subir mais alto ainda para pegar, porque parecia que era mais gostosa. Isso é a criança. E uma coisa que nós aprendemos com criança, a criança pode estar ali junto brincando, de repente quer dar um quebra-pau, né? E já bate ali, um já sai chorando. Aí acaba a brincadeira? Não, dá 10 minutos, estão lá de novo. Esqueceu? Brigou? Não, nem. Já vai ali, faz amizade, já perdoou, nem lembra mais. E Jesus disse, olha, se vocês não são como criança, vocês não estão no meu reino. Perdoar. Isso para adulto é difícil, né? Para adulto, atual mexeu com o ego.
E a palavra perdoar, ela vem de duas palavras, que significa perder no ar. É quando você, como algo acontece na sua vida, como uma bolha de sabão, ela vai, daqui a pouco ela só me perdeu no ar, sumiu, não existe mais. E é assim que precisamos fazer como cristão. E o perdão é algo tão importante para nós cristãos, e muitas vezes nós achamos, não, mas ela pisou no meu calo, ela fez, ou ele fez isso para mim, olha, aconteceu isso. E Jesus disse na oração do Pai Nosso, Pai, Jesus ensinando na oração, dizendo, olha, na oração orai assim, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendidos. Se eu não perdoo quem me ofende, então Deus não pode me perdoar, porque Ele tem que me perdoar assim como eu perdoo. Perdoar é esquecer? É claro que não, mas é algo que você rompe aquilo, que aquilo fica sem significância para você. Você lembra, mas aquilo já perdeu no ar, não tem significância nenhuma mais. E criança é assim, ela quebra o pau, briga, pegou meu brinquedo, daqui a pouco já aqui não tem mais significância, estão lá brincando de novo, já passou. Acabou, estou de mal, né? Daqui a pouco dá 2 minutos, já está de bem de novo. Perder no ar, perdoar. Nós precisamos ser como criança. E muitas vezes precisamos liberar perdão para nós mesmos, muitas vezes. Muitas vezes nós erramos, falhamos, e ficamos levando aquilo conosco. E aquilo você diz, olha, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o diabo usa, porque ele é astuto, e o diabo só usa a ferramenta que você propõe para ele, e o diabo fica usando aquela circunstância, dizendo, olha, você fez isso mesmo, olha, para você não tem mais jeito, olha, você é um incapaz, você é um derrotado. Se perdoe nessa noite, meu irmão. Erros não são erros quando você aprende com ele. Se você errou, falhou, levanta, dá a volta por cima e usa esse erro como uma ferramenta de transformação na sua vida e vai para frente. Não peque mais, não erre mais, e vida que segue, porque o melhor de Deus está acontecendo na sua vida. Creia nisso nesta noite. Aleluia. Perdoar. Criança perdoa. Criança não leva mágoa. Criança sabe o valor do perdão. E muitas vezes nós achamos que somos o dono da razão. Achamos que não, eu não vou me humilhar. Eu não vou me rebaixar. E muitas vezes ficamos com uma amargura dentro de nós. A palavra amargura vem de tomar água amarga. Você fica se amargurando, tomando essa água amarga. E isso vem te prejudicando, te trazendo muitas vezes até doenças que você não sabe de onde vem. É porque o perdão precisa ser liberado. Aprende como uma criança nessa noite. Outra coisa, criança é dependente. Em casa é assim, né? Mãe, cadê isso? Mãe, cadê aquilo? Mãe, olha isso. Mãe, pai, cadê a mãe? Tudo é a mãe, né? Porque tem uma dependência da mãe que é algo... Porque mãe é mãe, né, mano? Se tem coisa melhor dessa terra que mãe, isso não existe. Mãe é algo tão bom, porque até o profeta Isaías, quando ele quis mostrar para Israel o amor de Deus, diz assim, ele disse, olha, se porventura uma mãe esquecer do seu filho, eu, o Senhor, jamais esquecerei. Porque o profeta Isaías, talvez, através do Espírito Santo, dizendo, mas como que eu posso colocar o amor de Deus para a nação de Israel? Ele olha para uma mãe e fala, opa, não existe amor maior do que de uma mãe. E ele compara, diz, olha, se porventura uma mãe esquecer, eu, Deus, jamais esquecerei. Seja dependente de Deus, meu irmão. Seja dependente de Deus em toda circunstância. Seja como uma criança, assim como uma criança depende do cuidado de uma mãe, de um pai. Olhe para a sua vida e diz, eu sou um miserável, eu preciso de Deus em todas as áreas. Por mais que para os seus olhos você esteja bem, não, mas não há nada comparado com o cuidado de Deus para a sua vida. Por isso que Davi, ele tinha o seu coração, o coração de um homem de Deus. Porque ele sempre voltou o seu coração para Deus.
não importava a sua circunstância, não importava se o seu palácio estava dominando sobre os outros reinados, não importava se ele era o melhor rei ou não, mas todo momento ele olhava e falava: eu dependo do Senhor. Eu gosto muito do Salmo 121, o Salmo 121 nos fala a história, que quando o rei Davi, ele perde o seu reinado para o seu filho Absalão, ele é obrigado a fazer um novo exército, porque Absalão, com o seu poder de persuasão, domina toda a nação, e domina algumas pessoas dos exércitos, alguns soldados, e Davi foge, para ele não ter um confronto com o seu filho, para também ele não ser morto pelo seu próprio filho, ele foge. E quando ele foge, ele monta um outro exército, os valentes de Davi. E quando ele monta esse exército, ele vai em uma batalha. E quando ele está nessa batalha, ele entra em uma cidade chamada cidade de Simém. E nessa cidade, os moradores de Simém começam a tacar pedra em Davi, dizendo: olha, Davi, você é merecedor, está passando por isso porque você derramou muito sangue. E tacavam pedra, tacavam lama em Davi. Os soldados se pararam a ver: ó, meu rei, se o senhor quiser, nós matamos todos eles. Isso está no 2 Reis. E Davi, então, ele pega a sua capa, ele cobre o seu rosto e começa a caminhar. Então Davi, nesse momento, ele começa a citar o Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele está dizendo: Senhor, eu não dependo desse exército, esse exército aqui não é nada perante o Senhor, não é nada perante a sua vontade, perante a sua justiça. Então o meu socorro não vem da minha habilidade de armas, o meu socorro não vem do meu poder bélico, da minha habilidade de guerra, mas o meu socorro vem do Senhor. Ser dependente de Deus, nós precisamos ser dependentes de Deus, em todos os momentos, de nossa vida, na alegria, na tristeza. Tenha o cuidado de dizer: Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, porque se não fosse a sua infinita misericórdia, se não fosse o seu cuidado para comigo, o que seria de mim? Criança é dependente. Muitas vezes as pessoas acham que ela é autossuficiente. Não, como já foi falado aqui nessa noite sobre relacionamento, né? O network, a igreja tem esse poder de comunicação, de interagir. E muitas vezes uma pessoa chega em um patamar na sua vida que ela acha que ela é autossuficiente. O ser humano nenhum não tem o poder de viver se não for a misericórdia do Senhor. E quando nós entendemos isso e vivemos e dizendo: Senhor, a minha confiança vem do Senhor, o Senhor, Ele age a nosso favor. Davi, ele também escreve dizendo: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Cavalo significa força, uns confiam em força, na força do seu braço, na sua juventude. Outros confiam em carro, significa a tecnologia da época de guerra. Uns estão confiando na tecnologia, né? Muitos dizem: não, a tecnologia, a ciência, mas tudo isso é pequeno perante do poder do nosso Deus, e esse poder está sobre a igreja, através do seu Espírito Santo. Então seja como uma criança, seja totalmente dependente de Deus. Aleluia. E a criança, ela aprende em todo momento. A criança, ela não fica estagnada, né? A criança, às vezes, ela aprende algo, aquilo para ela já não é mais novidade, depois ela vai aprender algo novamente. E muitas vezes nós, como adulto, paramos, estagnamos. Isso estou falando em todas as áreas. Às vezes o casamento acaba. Por que o casamento acabou? Porque parou. Não tem mais aquela troca, aquele carinho, né? Não tem mais o namoro.
Porque muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu não consigo um emprego, porque estagnou, não se qualificou, não buscou, não foi atrás de melhorar o seu conhecimento. Eu estou frio na fé. Antigamente, olha, as igrejas oravam, acontecia, hoje não acontece mais. Meu irmão, a busca com o Senhor é individual. Eu e você precisamos cada vez mais ter uma intimidade com o Espírito Santo. Então a busca, nós precisamos buscar diariamente. Então depende de mim, depende de você, essa busca de aprender cada vez mais. E a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele está derramado aos nossos corações, e isso não tem fim, não se esgota, não acaba. É como lá a visão lá de Ezequiel, há águas até a canela. Ele falou, não, eu quero mais. Ele vai e mergulha. Aleluia. É assim que precisamos ter nas coisas de Deus, nos mergulhar, querer aprender cada vez mais. Porque se nós pararmos de aprender sobre Deus, se nós pararmos de aprender sobre relacionamentos, nós pararmos de aprender sobre algo, nós iremos esfriar, estagnar, vai acabar. E muitas vezes isso acontece. É difícil quando vê um casamento de 20 anos, e daqui a pouco a pessoa fala, o amor acabou. Parece que é assim, né? Hora para outra, estava dormindo, acordou, não te amo mais. Mas não, foi desconstruindo no meio do caminho. Até tem não sei se foi uma piada isso aí, mas disse que uma senhora chegou para o seu esposo e disse, meu amor, você nunca mais disse que me ama. Ele olha para ela, 50 anos de casado. Quando nós casamos, eu disse que te amava. Se eu não falo mais é porque ainda não mudei de ideia. Ou seja, faz 50 anos que não fala para a esposa, eu te amo, meu amor. Acaba. E aprender, nós precisamos cada dia mais aprender. Isso em todas as áreas da nossa vida. Criança, ela tem o prazer de aprender. Meu filho, ele ganhou um brinquedo lá, é um Lego que monta. Ele ficou lá tentando montar até aprender, até conseguir montar. Ou seja, aquilo trazia para ele algo de conhecimento. E é assim que nós precisamos fazer. Ser dependente de Deus, perdoar e aprender constantemente. Se alguém falar, eu já sei tudo, meu irmão, esse já não sabe nada. Porque a Bíblia, cada vez mais tem algo para nos ensinar. O Senhor tem algo para nos ensinar, e a sua fonte não tem fim. Aleluia. A Bíblia fala que se ela se renova todas as manhãs, o Senhor sempre terá algo para nos ensinar. O Talmud, que é uma interpretação da lei judaica, nos diz, da criança podemos aprender 3 coisas. Ela fica contente sem nenhum motivo em especial. A criança, às vezes você dá para ela algo que para você é insignificante, mas para ela, nossa, o melhor presente. A minha filha, não sei se ela, eu acredito que ela lembra ainda, mas quando ela era mais pequenininha, eu dei para ela, queria uma casa da Barbie, da casa. Aí a grana estava meio curta, né, irmão? Aí era final de ano, eu recebi aquela cesta de Natal da empresa, tinha a caixa. Não, prefere, filha, peguei a caixa da cesta de Natal, vou fazer uma casa para você da Barbie. E fiz de papelão. Casa Barbie. Acho que ela que pintou, depois ela pintou. Até um tempo atrás, até antes, quando eu tinha mudado para cá, para Araçoiaba, ainda ela tinha essa casa Barbie. E para ela era o melhor brinquedo. E as crianças em casa, ela escondia para ninguém mexer. Uma caixa de papelão, irmão. Mas para ela foi uma alegria tão grande. E muitas vezes nós somos ingratos a Deus. Às vezes o Senhor nos dá bênçãos que às vezes achamos que ela é pequena. Às vezes achamos que isso é significante. E não somos gratos com aquilo que recebemos. E precisamos ser gratos.
Quanto mais grato nós somos, mais as bênçãos do Senhor vêm sobre as nossas vidas. Então seja grato, se alegre com aquilo que você tem. Claro que você tem um sonho em ter algo melhor, mas se alegre com aquilo que você já conquistou. Se alegre na caminhada. Mas o meu sonho é chegar lá, mas se alegre nessa caminhada que você já está vivendo todos os dias para alcançar o seu objetivo. Porque muitas vezes você não se alegra pelo que você está vivendo, talvez quando você chegar lá no seu objetivo, você pode olhar e falar, não era nada disso que eu estava pensando. E você não se alegrou no percurso. Então, se alegre pelas pequenas coisas. Minha esposa sempre fala uma frase que nós nunca nos tropeçamos em pedra grande, só em pedra pequena. E às vezes nós vamos sempre tropeçar em coisas pequenas. E isso é o grande problema, né? Ela não fica ociosa nem por um instante. Criança não fica ociosa, né? A criança muitas vezes ela vem para um culto como esse, ela fica entediada porque a linguagem do culto não é a linguagem dela. E ela fica sempre procurando algo para fazer, pega um caderno, quer desenhar. A criança não fica ociosa, ela aproveita cada momento. Às vezes ela pega algo e viaja na sua mente com aquilo, né? Brinca com aquilo. E nós não devemos ficar ociosos. O apóstolo Paulo escreve dizendo que tudo que é santo, tudo que é puro, se há boa fama, se isso há algum aproveito, que isso ocupe o seu coração, a sua mente. Precisamos ter a nossa mente ocupada com as coisas boas, porque há um ditado aí popular que é muito verdadeiro, mente vazia é oficina da esquerda. Porque se você tiver com a sua mente vazia, a sua alma vazia, com certeza ela irá ser um campo fácil, um campo fértil para o inimigo muitas vezes lançar os seus dardos. Então não fica ocioso, ocupe a sua mente com coisas boas, com coisas produtivas, com coisas que vai trazer bons frutos para a sua vida, para o seu casamento, para a sua vida espiritual, para a sua vida profissional. Porque a criança, ela nunca fica ociosa, ela sempre busca algo para fazer. E nós precisamos ser como criança. O Talmud também diz que quando uma criança precisa de algo, ela exige vigorosamente. Já viu uma criança quando ela quer algo? Ela chega muitas vezes a dobrar o pai e a mãe, né? Em casa, eu e minha esposa, nós temos um acordo. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe dizia assim, para um filho, um sim pode virar um não, mas um não nunca pode virar um sim. E muitas mães e pais não têm esse ditado quando nós aplicamos em casa. E um filho vai lá, mãe, eu quero isso. A mãe, não, mãe, eu quero, mãe. Não. Ah, moleque, vai. Para de encher o saco, vai. Ou seja, ganhou pelo cansaço. Aí ele descobre como é que faz. Toda vez ele vai ficar tentando. E em casa é assim, às vezes o meu filho falou, pai, quero fazer algo. Mas você falou com a sua mãe? A mãe, eu já falei aqui, sua mãe falou. Não, então é não. Ela já falou. Ou seja, e muitas vezes Deus, Ele espera isso de nós, que nós o buscamos. Se você quer algo para a sua vida, e aquilo está dentro do plano de Deus, busque com vigor. Não desista nas primeiras adversidades. Não desista nas primeiras dificuldades que você encontrar, nos primeiros tropeços da vida, mas busque. Portanto, reencontre o seu choro, abra a sua boca e grite, ponha para fora os seus encantos e a sua decepção. Deus está aqui para te ouvir como uma mãe. Deus está aqui para te ouvir e atender o seu clamor. Então clame, busque ao Senhor, seja dependente de Deus. Tem muitas pessoas hoje vivendo amargurada, vivendo em uma depressão,
porque ela tem algo dentro dela que ela não põe para fora, ela não se derrama perante ao Senhor, ela não busca essa liberação dessa circunstância, e isso vem trazendo um mal para ela. Mas como criança nessa noite, precisamos ser como criança, porque como criança é aqueles que encontram o reino dos céus. Seja aquele que perdoa. Se você tem dificuldade de perdoar, o Espírito Santo de Deus está aqui para te ensinar. Se você já desistiu dos seus sonhos, se você não tem mais um propósito, o Espírito Santo está aqui nessa noite para te renovar. Se você perdeu totalmente a confiança, eu estou tão magoado, aconteceu isso na minha vida, que será que Deus ainda tem algo comigo? Se você perdeu a dependência com Deus nessa noite, Deus está aqui de braços abertos. Como o salmista também escreve dizendo: assim como a galinha guarda seus filhotes debaixo das suas asas, assim o Senhor nos protege, nos livra de todo o mal. O Senhor tem algo para nós, e que nós possamos ser como criança para alcançar o reino de Deus, porque o Senhor tem algo, coisas maiores e melhores para cada um de nós. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Não desista de cada vez mais ter uma comunhão maior com o Espírito Santo. Não seja aquele cristão ou religioso que conhece o Senhor de ouvir falar, mas seja como disse Jó: hoje eu conheço o Senhor, de ouvir a sua voz, de andar com Ele, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus, Ele sempre busca um relacionamento, assim como uma criança tem um relacionamento com a sua mãe, com o seu pai. Deus, Ele busca um relacionamento conosco dessa maneira. Deus não é um ditador: olha, se você fazer isso, vai acontecer isso. Não, o Senhor é um Deus de relacionamento. Seu nome é Emmanuel, é Deus conosco, e é isso que Ele busca para as nossas vidas, uma comunhão maior com Ele. Ficamos de pé em nome do Senhor, vamos fazer uma oração, em nome de Jesus.